dia! Sejam bem-vindas, mulheres amadas, para essa nossa live do mês de julho, do mês de Madalena. É um prazer receber vocês aqui. Vou chamar vocês para participar. E você que está entrando, se puder também, será incrível você apertar no aviãozinho aí embaixo e chamar também as suas amigas, as mulheres que são caminhantes desse caminho de Madalena. Vamos fortalecer nossa egrégora para que a gente possa ter um lindo mês de julho aqui, poder viver esses mistérios femininos. Estou chamando algumas mulheres e convido vocês a fazerem o mesmo. Salve, mulheres que estão chegando, sejam bem-vindas. Mulheres, hoje eu tenho uma novidade aqui, algo que aconteceu meio sem querer, mas assim que a gente gosta, quando os imprevistos da vida acontecem e os improvisos da vida, e a gente vive a magia assim, sem antecedência. Eu tô com uma convidada muito especial por aqui, ela já apareceu em algumas lives comigo aqui no meu canal no Instagram. Ela também é uma irmã querida. Salve, Nina! Bem-vinda! Uma irmã querida que ancora aqui também, guardia da escola, professora da escola, do livro Magdalene Mysteries. E também além de ter o seu próprio trabalho autoral como uma grande sacerdotisa de Madalena e do feminino, ela também super participou na gravação da música Marias do Mar comigo. Ela fez toda uma preparação vocal, me ajudou na composição e cantou junto comigo. Acho que vocês já sabem de quem estou falando. Salve, Claudinha! E salve, querida, bem-vinda! Tô dizendo que estou com uma convidada muito especial por aqui, que chegou assim meio sem querer querendo, e eu vou chamar ela para fazer a live aqui com a gente. Salve, Simone, bem-vinda! Então eu estava apresentando aqui esta mulher e agora eu vou chamar ela Prana cá! Assim, né? Chega. A Prana tá aqui em casa, gente. Salve, mulheres, Madalenas maravilhosas. Gratidão pra a gente tem um presente pra vocês. A gente tá se ajeitando aqui na minha sala. Vamos ver como é que você fica aqui, se fica bem assim. Ótimo. Bem, gente, a gente tem muita coisa pra conversar hoje. Só acertando aqui o fio que caiu. E estamos num momento muito lindo aqui pra nós, mulheres do feminino do caminho de Madalena. E eu tenho muita coisa pra falar, mas eu quero dizer que essa não é a única live do mês de julho. Então vamos falando as coisas com o tempo e o momento. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tá no mês de julho. O mês de julho é há mais de um milênio dedicado a Maria Magdalena, a nossa grande mestra, inspiradora, essa força feminina que ficou ancorada nesta mulher humana que viveu aqui na Terra e que, assim como nós, caminhou um caminho de medicina, assim como nós caminhou o caminho do sagrado e assim como nós viveu em tempos desafiadores, com uma energia patriarcal muito forte, e mesmo assim, durante a vida dela, ela não se calou. Tem uma água pra você aqui, amor. Obrigada. Ela não se calou e ela realizou. Ela realizou muitos feitos. Muita coisa que ela realizou foi escondida. Ontem, inclusive, eu entrei em contato com os 5 milagres que ela fez, que ela performou. E eu achei fantástico um vídeo no YouTube, quero passar para vocês, principalmente as mulheres da comunidade Madalenas, que estamos juntas lá, e lá a gente consegue trocar um pouco mais do que aqui no Instagram. E eu acho que o convite que se abre para esse mês de julho, que é o mês que o Sol entra em Leão, ó, uma leoa aqui ao lado, toda com a juba, é justamente esse. É a gente pisar, né? A gente step on, a gente pisar
nesse nosso feminino radiante, dourado, manifestador, porque não é só o sol que entra em Leão. E aí eu quero já trazer algo bem importante sobre sobre o caminho de Madalena e para quem está no caminho de Madalena, que é o movimento da estrela Sírius. Então Sírius é uma estrela, é a estrela mais brilhante do céu noturno, muito mais do que o sol. Só que lógico, a gente só enxerga ela quando está escuro. Então quando está escuro a gente enxerga Sírius, só que como ela está muito, muito, muito longe, a gente vê como um ponto muito brilhante para quem está aqui na Terra. Mas ela é muito maior do que o nosso Sol. E dentro das tradições espirituais, ela é considerada como o nosso Sol espiritual. E ela é considerada uma estrela de onde existe uma consciência, que é a consciência que Maria Madalena e Yeshua ancoraram aqui na Terra, que é a consciência crística. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já ouviu falar em consciência crística, sabe que essa consciência crística, ela tem a ver com a gente viver o céu na terra, a gente viver com prazer, trabalhar com prazer, viver em abundância, ter o amor como nosso guia, para além de qualquer outra construção. E que o mundo que a gente vive hoje, ele não necessariamente... Para Ana Leoa, Claudinha. Salve, Leoa. O mundo que a gente vive hoje, ele não vibra nisso, assim, como força principal. A gente sabe que quantos desafios, quantas desigualdades, quantas injustiças, enfim, a gente já falou tanto disso por aqui. Mas é para dizer que quando a estrela Sírius, ela despontava no céu, isso para os antigos... Quando essa estrela despontava no céu antes do sol, ela podia ser vista, porque estava escuro. Então, ela era essa estrela da manhã, assim como Vênus, em determinadas épocas do ano, dentro do seu ciclo, por vezes é a estrela matutina. Vênus desponta antes do sol, e a gente pode ver no horizonte, ou Vênus desponta depois que o sol se põe, e aí a gente enxerga Vênus no horizonte, no pôr do sol. Sírius também tem esse ciclo. Todos os planetas têm esse ciclo, de verdade. E quando Sírius se despontava lá no horizonte, antes do sol nascer, isso era tão importante para as culturas antigas, mas tão importante que tanto os egípcios quanto os maias no México determinaram o seu ano novo do seu próprio calendário, que não é o calendário que a gente tem hoje, era um calendário muito mais conectado com o tempo natural das coisas. Esse é o momento do ano novo. E todo momento de virada de ano novo, é um momento de finalização, então de morte e de renascimento. O mês de julho é quando isso acontece, e é no mês de julho também quando o Sol entra em Leão. Então, quando existe esse movimento do Sol em Leão e de Sírius nascer antes do Sol, a gente entra num portal, que foi chamado de portal por muitos estudiosos, que é o portal de Leão. E que é um portal extremamente ligado à manifestação da realização aqui, nesse aqui agora, na Terra, na vida nossa, no nosso dia a dia, do nosso maior potencial de missão, de vida, de alma, daquilo que a gente veio fazer aqui, do que a gente veio viver aqui de verdade. E qual foi a mensagem que a gente veio trazer para o mundo. Então, estar aqui no dia 3 de Maria Madalena, eu estou abrindo aqui um portal para que eu vou propor um trabalho para vocês vão ver postagens aqui nos próximos dias, que vai ser uma preparação para o dia 22, que é o dia de Maria Madalena. Então, dia 22 a gente sempre faz uma festa, esse ano a gente estava junto na de 2022, né? Mas olha, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, é o 8º ano que eu ancoro uma festa para Maria Madalena aqui no Brasil. E isso é muito especial. Muito especial, muito especial. Então vai ter uma festa online para que todas as mulheres do Brasil inteiro, do mundo, de Portugal, mulheres que falam português, de outros países também, possam participar. E essa festa vai acontecer dia 22 de julho à noite. Só que antes do dia 22 de julho, a gente vai iniciar uma preparação
a partir do dia 13, porque dia 13 aqui na escola e no Templo das Artes Femininas é um dia de rezar rosário, para fortalecer o nosso rezo feminino. A gente vai abrir com rosário no dia 13, e aí 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, nós vamos ter cada dia um portal mágico de Madalena pra gente trabalhar e ativar. Pra quê? Pra que no dia 22, que é o dia de Madalena, a gente já estar, assim, num alinhamento maravilhoso para realmente receber a magia de Madalena nesse dia. Porque esse ano, então cada ano, a festa de Maria Madalena é um pouco temática. O ano passado, a gente fez o Despertar da Encantadora. No ano anterior, a gente fez o Ancoramento da Riqueza Sacra, que foi 23. Ou 24, 20, No ano de 23, a gente fez uma festa junto com o Templo Maria Madalena, aqui em São Paulo, que é um templo de Umbanda, de mulheres maravilhosas, muito queridas, e a gente ancorou o legado de Maria Madalena. E no ano de 22, que foi a festa presencial que a gente teve aqui em São Paulo também, a gente ancorou o Somos Todas Magdalenas. E 21 também foi um ano que a gente ancorou uma festa de Madalena, no 2020 também online, enfim, 19 foi presencial. E esse ano é o ano do entronamento e do ancoramento da torre, do arquétipo da torre, dentro de todo esse caminho da magia de Madalena, que é um caminho que a Seren Bertrand vem compartilhando com as suas alunas, as suas mentoradas, e que ele nos leva para um lugar um pouco diferente a respeito de Maria Madalena e do próprio feminino. Então, hoje em dia, eu vou explicar rapidamente, porque a gente tem uma coisa muito especial para trazer aqui para vocês hoje. Mas só para explicar. Hoje em dia, a gente já fez um resgate tal de Madalena que ela está muito associada com o amor. Acho que se você tiver que reduzir Maria Madalena em uma palavra, para a grande maioria das pessoas é o amor. Então a gente já fez uma limpeza muito grande de tirar aqueles rótulos antigos que foram colocados nela e entender que ela tá sentada nesse trono do amor. Só que o trono do amor e o amor relacional, a união sagrada, que é uma das maiores realizações que uma alma humana pode viver aqui na Terra, é você ancorar uma união sagrada com outro ser, gerar frutos, gerar filhos, a partir de uma união que ela é feita com amor, com harmonia, com respeito, principalmente. Essa versão de Madalena, então, já está um pouco mais conhecida. E eu venho trazer para vocês aqui códigos de novas camadas que foram sendo acessadas por mulheres visionárias, que são principalmente a Seren Bertrand, que é autora do livro mais importante escrito sobre Maria Magdalena na última década, que ganhou prêmios grandiosos sobre esse assunto, e que vem trazer, então, uma outra face que não estava sendo muito falada. Então, uma delas é a parte da riqueza, que ela era rica, que ela bancou o movimento de Yeshua, que ela tinha posses, que ela era nobre, e que isso tudo ficou enterrado por mais de um milênio. A gente não sabia dessa história, muito embora tá até na Bíblia isso, falando sobre ela. Só que além disso, ela era uma encantadora. Então é interessante ver como que essas festas que a gente foi ancorando, cada uma vai ativando uma etapa, assim, uma parte dos arquétipos de Madalena. Ela era uma encantadora, ela era uma mulher de magia. E agora, ano passado, eu passei 30 dias num container da Seren, que trabalhou esse arquétipo da Torre de Madalena, que ela chamou de iniciação da sacerdotisa da riqueza. Você vai entrar na torre para desenvolver a sua riqueza como uma sacerdotisa de Madalena. Nossa, isso é tão necessário para os dias de hoje, porque a gente está falando aqui de uma nova profissão, que na verdade é antiga, mas que é muito nova, porque não existe, a gente não vê alguém falar, eu sou sacerdotisa, né? Acaba sendo uma coisa, um título um pouco simbólico às vezes, mas ele é muito real, na verdade. E a gente precisa criar uma estrutura para que as mulheres que trabalham com isso, elas também recebam dinheiro por isso, para elas se sustentarem disso, viver da sua própria magia, da sua arte e do seu chamado principal de alma. Então não tem
um lugar melhor pra gente estar, do que a gente está vivendo realmente do nosso propósito, da nossa missão, do nosso pulsar mais profundo, daquilo que a gente sabe que a gente veio fazer aqui. Tem gente que não sabe ainda o que veio fazer aqui. E se você é uma dessas pessoas, eu te convido a escutar essas palavras, sentir o campo dessa mensagem, dessa transmissão, porque uma coisa eu sei, de uma maneira coletiva, todas as mulheres que estão vivas na Terra nesse momento, elas têm um papel importante e fundamental na dissolução de um paradigma que é antigo, está obsoleto, ele é falso, ele é distorcido, é uma grade totalmente equivocada que nós fomos inseridas, e a gente pode, com a nossa força, com a nossa voz, com as nossas ações, com o nosso trabalho, criar uma nova realidade, criar um novo paradigma. E é por isso que eu trabalho, eu sei que a Prana também está super dentro desse movimento, e muitas de vocês que estão aqui assistindo também estão. Então é isso, como é que a gente vai viver essas artes femininas, transbordar isso para outras pessoas, se a gente não trouxer isso para nós mesmas, para nossa vida. E pode ser que você não tenha uma inclinação para ser uma sacerdotisa e tudo mais, mas se você ancorar esse ponto, né, se você firmar esse ponto na sua casa, aonde você se sente respeitada como mulher, você se sente acolhida como mulher, você se sente que o seu feminino ele pode aflorar. E eu não tô chamando de feminino somente a parte fofinha, docinha e frágil. Eu tô falando do feminino na sua totalidade. Então, se você sente que você pode sim ter uma voz ativa no seu núcleo familiar principal, então você já está fazendo o trabalho também. Você não precisa necessariamente estar com um trabalho formal colocando no mundo. Mas eu sei que tem muita mulher que, assim como eu, que fui profissional, eu tenho uma formação inicial como dentista, eu fui professora de faculdade, eu fui pesquisadora, fui cientista da universidade, que eu fiz uma transição de carreira e eu desejo agora viver da minha arte, eu desejo viver da minha transmissão oracular que pulsa através de mim, que eu tô aqui transmitindo a voz da Grande Mãe para muito além da Márcia. Mas a gente ancora, então, essas linhagens, essas forças. E eu sei que tem muita mulher que deseja isso. Porque tem gente que trabalha no corporativo, que tá numa certa segurança, mas por dentro tá vazia. Porque não sente que ela nasceu, veio aqui para isso. Tem gente que tem um outro trabalho, que tá ali vendendo suas horas para receber um dinheiro e sabe que pode mais. Então, para quem tá nesses lugares de insatisfação, talvez com o seu servir no mundo, a gente chega aqui como uma inspiração, por um lado, e também uma manifestação de dizer, olha, dá certo, vai que vai, porque se a gente ficar com medo de ir e a gente não se sustentar, a coisa finda. E eu não tô falando que é tudo uma brisa, que é tudo simples e fácil, mas eu tô falando que é possível. E que quanto mais mulheres adentrarem nesse caminho, mais a gente vai se sustentar, a gente vai se apoiar umas às outras e mais esse movimento vai crescer. Então, a primeira coisa que eu queria avisar vocês é que por 9 dias a gente vai se encontrar para sintonizar na frequência de Madalena, todos esses arquétipos que eu falei, começando com o Rosário no dia 13 de julho, e aí nós vamos diariamente até o dia 22, sendo que dia 22 é a festa dela, e eu quero vocês nessa festa. Esse trabalho vai ser um trabalho pago, ele não é gratuito, ele vai ser pago, depois eu vou passar para vocês as informações, mas os primeiros dias eu vou oferecer gratuitos. Os 3 primeiros dias vão ser gratuitos para quem tá um pouco na dúvida, que quiser sentir um pouco e decidir se quer entrar nisso ou não. Se você quer viver esse momento, se sintonizar com essa estrela de Sírius, sintonizar com o Sol em Leão. A gente sabe que o Leão por si só já é o signo assim do nosso zodíaco, que é a grande força dourada, dessa expressão da riqueza, do ouro, e também dessa exposição, dessa irradiação do belo, do bonito, da coragem. São tantos arquétipos da liderança, é a rainha da floresta, o rei da floresta. E se você quer entrar em contato com isso, para que isso tenha um efeito na sua vida e naquilo que você está vivendo aí, trabalhando na sua vida, é aqui que você fica com a gente para receber esses códigos.
E tá, deixa eu ver só aqui que eu anotei tudo que eu tinha que falar pra não esquecer. E aí, mulheres, pra começar então lembrei mais uma coisa que eu preciso falar. Pra começar esse portal de julho, então, eu quero dizer mais duas coisas e aí eu vou convidar a Prana pra me acompanhar aqui num presente que a gente tem pra vocês. Primeiro é dizer que eu acabei de voltar de um retiro no norte de Minas Gerais, num lugar que eu não conhecia, um lugar que tem águas termais com fervedouros, que são a nascente da água, que ela nasce no chão, na areia, vai subindo as bolinhas, as borbulhinhas, como se fosse um lago de água com gás, assim, que vai subindo a borbulha, você sente no pé. E eu fiz uma ativação de Madalena nesse lugar. Eu trabalhei com a Gabriela Rabelo, uma irmã que faz retiros para mulheres no mundo inteiro. Ela faz retiro em Bali, na Tailândia, no Egito, em vários lugares. Ela é uma sacerdotisa de Isis e ela me convidou para oferecer essa vivência. A gente fez um trabalho lindo com os cristais, com a tigela de cristal nas águas. Despejamos águas bentas e rosas nas mulheres, deixamos as mulheres ali flutuando naquelas águas para elas sentirem essa segurança de estar num colo de um ventre pristino, de uma água cristalina, maravilhosa, que brota do centro da terra. Então foi algo assim muito poderoso. Além disso, a gente subiu 1,5 km ladeira acima numa montanha e chegamos numa cachoeira fantástica, fenomenal. A gente assistiu o nascer da lua cheia e o pôr do sol, e daí Júpiter e Vênus, que está no céu no momento, na hora do pôr do sol, junto. Então foi uma força muito grande. Eu fui completamente sintonizada nesse retiro para trazer esse material para vocês, que eu vou apresentar em julho para vocês. Então eu quero dizer que eu estou vindo de um momento e de um processo que foi muito iniciático para mim, não sem desafios, porque quando a gente passa por uma iniciação como essas, é natural que a nossa vida, que ela tem que se reconfigurar. Porque se ela não mudar nada, você não viveu nada ali. Agora, se você realmente tomou ali a medicina na veia, alguma coisa vai mudar na sua vida. Aquilo que já tá velho, que não cabe mais, você vai ter que aprender a soltar, liberar ou transformar para que o novo possa chegar. Então eu vou trazer para vocês essas sintonizações desses 9 dias, essa novena que a gente vai fazer até o dia de Madalena, a partir desse lugar, do lugar com um encontro muito profundo com a natureza, que eu vivi recentemente, e um lugar também de um pulsar muito forte que vive dentro de mim, daquilo que eu quero transmitir, compartilhar com vocês, mulheres, para que vocês também se encontrem e encontrem esse lugar de força, de poder e esse lugar madalênico aí dentro da vida de vocês, nos corpos de vocês, nas relações e tudo mais. Então, hoje, e a Prana tá aqui pra isso, eu vou compartilhar, vamos contar pra elas o segredinho do que vai acontecer dia 14 de julho? Então, assim, a Prana, ela tá aqui, ela não mora aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo, a Prana mora em Floripa. Ela é uma cantora maravilhosa, ela veio ancorar toda a parte musical de um retiro que vai acontecer aqui em Alphaville esse final de semana que vem, no próximo. E aí, juntando essa oportunidade que ela já ia estar aqui, a gente resolveu gravar a música Vênus, que é uma música que eu canalizei em 2020, quando teve um eclipse, e que foi no dia do beijo de Vênus. Então, pra quem não sabe o que é o beijo de Vênus, alguém sabe o que é o beijo de Vênus? Coloca aí pra mim no comentário que eu quero ver. Deixa eu mostrar pras pessoas. Esse desenho aqui, desse tambor, ele é uma geometria sagrada que está contando uma história. E a história que esse tambor, ou melhor, essa geometria está contando, é a história da rosa, é a história da irmandade da rosa. É a história de um ciclo que ele acontece.
Se você traçar a linha, você vai chegar em 5 pétalas. E esse é o desenho que tanto a união, a junção da órbita de Vênus e da Terra ao redor do Sol traça estas linhas, esta geometria e essas pétalas no céu, num período de 8 anos. Geralmente quando isso acontece, essas pétalas todas elas vão acontecendo através de uma conjunção. Olha, a Anne escreveu, não sei o que é, mas talvez o dia que Vênus completa a rosa no céu. Sim! É exatamente isso. O dia do beijo de Vênus é por quê? Porque Vênus começa aqui e começa na trajetória. E vai indo. E vai indo. E se passam 8 anos. Quando Vênus volta aqui, nesse ponto de partida, nesse recomeço, é o dia do beijo de Vênus. É o encontro. O fim encontra o início. É bem essa energia do Ouroboros, é uma energia bem forte da serpente que come o próprio rabo. Tem muitas... várias tradições tentaram expressar o que é esse momento da virada, do fim e do início de um ciclo. E no caso do ciclo de Vênus, isso se chama beijo de Vênus. Pois bem, no dia do beijo de Vênus, do último beijo de Vênus que aconteceu em junho de 2020... eu recebi uma música. E essa música foi chamada de Vênus. E essa música contou a minha história, a minha hair história, da minha trajetória nesses últimos 8 anos do ciclo, que começou em 2012. Então, em 2012, foi bem quando eu me mudei, que eu me separei, que eu me mudei do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, que eu voltei para cá, que eu tive um despertar espiritual, que eu comprei as minhas primeiras tigelas de cristal e comecei a trabalhar com som cristalino. E esse ciclo que começou em 2012, ele findou em 2020. Agora a gente está num outro ciclo que começou em 2020 e vai findar em 2028. Estamos vivendo, ainda temos mais uma pétala para construir aí nesse ciclo, para finalizar e ter o próximo beijo de Vênus. Então, no dia que aconteceu o beijo de Vênus, eu recebi uma música. E essa música eu já tinha encomendado pro astral. Quando a gente magia com o invisível, é um pouco assim, eu já tinha me colocado aberta e disponível para receber uma música que falasse de Maria Madalena e da união sagrada. E essa música veio nessa ressonância de mostrar o quanto Maria Madalena ela tá na frente, liderando esse movimento feminino, e o quanto que essa união do masculino com o feminino é a nossa cura. Então eu sei que muitas mulheres estão passando momentos bem desafiadores com o masculino. Talvez a gente não esteja muito... Não é o momento que a gente está mais contente com o masculino, devido a tantas questões que vão surgindo aí. A gente vê histórias acontecendo, muitos desafios mesmo, que eu não quero trazer aqui, mas a gente sabe. Agora, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente imanta o campo e projeta um masculino curado. Talvez nem aconteça para nós, mas a gente não faz mal, porque a gente é a continuação das que vieram antes e a gente nós somos as ancestrais das que virão depois. Então, ou a gente vibra numa união sagrada, num masculino curado, ou a gente vai reproduzir, continuar reproduzindo o que já está acontecendo aí. E como mulheres que estão mais despertas, e o que eu tô chamando disso, que tem mais consciência dessa matriz que é a gente que cria, estão escolhendo então vibrar nessas forças mais equilibradas, mais harmônicas dessa união. E outra também, a gente está saindo de um lugar de cura, de feridas, de viver na ferida, viver na dor, viver como o resultado do trauma que te aconteceu, para despertar um lugar de magia, um lugar de força. Quem sou eu além dos traumas? Porque os traumas existem, vão acontecer, muita coisa é dor de crescimento também. Agora, o que eu escolho? Eu escolho ficar presa ali naquele trauma, ou eu escolho
ir para além do trauma ou voltar para quem eu sou em essência antes do trauma. E essa música fala sobre isso também. Então, gente, a Prana acabou de chegar, ela passou 12 horas no ônibus, por isso que ela tá bocejando um pouquinho. Foi super... E ela já tá indo, hoje ela é só uma passadinha, né, Pô, Prana? não, eu tô até meio nervosa, porque eu tenho que terminar de arrumar coisa da mala. Tá, vamos lá. Mas a gente tá... vai cantar pra vocês em primeiro. Não tava nada planejado, foi tudo assim na força da magia. Magia de Madalena, que ela tem canal. Mas é o seguinte, a gente vai cantar a música e ela não vai sair perfeita, porque a gente nem começou a ensaiar. A Prana chegou aqui pra gente ensaiar juntas. Mas vem de todo o nosso vento de coração. Vem do nosso vento de coração, eu vou até fazer assim, ó, pra ver se você consegue só um pouquinho mais pra lá. Tá. Daí aparece nós duas. Mas eu acho que nós vamos ter que ir ao contrário, porque eu vou ter que ficar mais em parte grave dele aqui. Tá, então a gente já arruma. Vou falar a última coisa, então. A gente já se acerta. Eu quero muito que vocês tirem 5 minutos do tempo de vocês e que vocês escutem essa música com todo amor no coração. Recebam essa transmissão, recebam essas palavras. Tá sendo um momento bem especial aqui pra nós. A gente já tá conversando sobre essa música, acho que tem uns 3 anos, né, Prana? Nossa, tem. E o Vinícius Falzino, que produziu As Marias do Mar, ele vai produzir a gente também. A gente vai pro estúdio dia 14 de julho. E aqui eu já peço as bênçãos de vocês. Já peço pela proteção do campo e já peço pelo nosso alinhamento aqui pra gente poder gravar algo bem lindo pra vocês e trazer uma mensagem que vai ressoar aí pelos ventos. Então eu vou trocar de lugar com você. E a gente vai fazer a música. Do nosso... E aí eu queria ver se você conseguiria colocar um pouquinho pra... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui pra ver se aparece. Isso. Ah, mas daí você não vai aparecer. Tá de boa também. Você pode vir um pouquinho mais pra frente e eu fico um pouquinho mais aqui, ó. Isso. Que tal? Até que tá bom. Acho que tá bom. Eu vou tocar assim, ó, só de levinho. Boa. Vamos? Vem. Aqueles momentos de respiração. Oi. 1, 2, 3 e... Os cristais nós vamos trabalhar com a força de Vênus no céu. Concílios estão a guiar
está a memória da antiga sabedoria. Sintonize seu ventre, seu ar, com o chamado de Sofia. É o resgate do feminino, restaurando o trono do amor. Vai enraizando na terra, expandindo o seu valor. A sagrada união está firmada e os caminhos de um novo amanhã. As sementes de amor estão plantadas. Eu sou cálice rubi, sou sagrada. 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 Vai a rosa se abre em nós, vai mudando a geometria. No lugar de feridas passadas, vai criando amor e harmonia. A rosa se abre em nós, vai mudando a geometria. No lugar de feridas passadas, já criamos amor e harmonia. Cálice rubi, sou sagrada. Eu sou cálice rubi, sou sagrada. Eu sou cálice rubi, sou sagrada. Eu sou cálice rubi, sou sagrada. Viva! Gratidão, querida. Nossa, gratidão por você estar aqui ancorando esse rezo. Nossa, muito Quantos honrada. anos pra eles ser parido? 6 anos. É, Tá acontecendo uma longa- agora nesse Uma portal. longa gestação aí, o especial. Eu sou cálice rubi, sou sagrada. Viu que lindo? Gostaram, mulheres? Mandem aqui algum comentário pra saber se nós estamos indo no caminho certo aí pra fazer essa música chegar aí nas paradas de sucesso. É, olha que as dragoas neurodivergente aqui assim, se dá bem, só chegar e fazer o negócio. Mas a gente com certeza foi ligando portais da nossa consciência aqui, dos nossos templos aqui pra gente ressoar nessa Ah, que lindo. música. Ó. Amei, lindo, parabéns. Então foi positivo, vocês gostaram. O cálice rubi, sou sagrada fica, né? Eu sou Eu sou cálice rubi, sou sagrada. Vai ser demais, gente. Gratidão pelo apoio. A gente vai se falar mais aí nesse mês. Esse mês tá bem recheado. É um mês que a gente tá disponível pra gente se conectar com essa força toda. E se você sente pulsar isso no seu coração, se você sente o chamado de Madalena, se você sente vontade de estar nessa egrégora, de estar nesse campo, chega mais que nós estamos juntos. Eu vou passar a palavra pra você, Amanda. Você escutou tudo agora, não falou nada, então diga lá. Não, mas eu vim aqui mesmo pra prestigiar, para escutar, é sempre uma bênção poder receber as tuas transmissões. Receber as tuas transmissões. Então agora é um período que, assim como o sincronário das 13 luas, né? Isso que tu falou tudo desse movimento de Sirius, assim, é um momento muito forte, né? Então tá tendo mesmo muitos fechamentos, assim. Entramos já na lua cósmica, na visão do sincronário das 13 luas, que em vez de 12 meses quebrados, são 13 luas de 28 dias, geometria perfeita. E a gente já está na 13ª lua, que é a cósmica. Então bem junto ali, né? Tu vai estar nesse preparo aí, que a galera chama de festival de Wayeb também, aqueles dias antes da virada ali. Tu vai estar ancorando aqui junto. Espero também poder estar participando para me sincronizar, porque serão dias potentes, assim. E no dia 25 é o dia que ocorre a virada. Tem tipo o dia de Madalena, daí os últimos dias ali. E aí dia 25 ali reseta e inicia um novo ciclo de 13 luas, né? Junto com o Sol em Leão, e agora Júpiter em Leão, potencializando também todo o rolê
valer no próximo, nesse próximo ano novo, assim, né? E a Madalena, o dia dela, que é o dia 22, é quando o Sol entra em Leão, justamente. Então é muita força. É porque muito ela é tanto a Sekhmet do Egito, a deusa leoa, forte, como ela é a Bast, tá um reflexo. Como ela é a Bast, a deusa gato, que é a deusa da sensualidade, da sexualidade sagrada. Então, queridas, queridos, salve os homens também na Felinas! live, salve aí o mês de Felinas, julho, felinas. sejam muito bem-vindos por aqui. E vamos que vamos, seguimos juntas. Lindo dia para nós. Deixa eu fazer uma coisinha aqui agora. Até a beijo próxima. pra vocês, queridas. Deixa eu só fazer uma coisinha que o telefone tá meio longe. Eu preciso pegar ele aqui pra gente finalizar a live. Gratidão. Eu quero só fazer uma coisinha aqui. Ai, foi tão bonito, Prata. Gratidão. Tem as coreografias dela, né? A gente faz a gente vai fazer as orações corporais nesses 9 dias. Eu quero passar para elas também. Tem que ter mesmo. Gratidão, gente. Beijo, Bom dia gente, para vocês. abençoado dia. Mua.